Diga comigo assim: Nahal, a ovelha guia. Você entendeu que o seu chamado é para caminhar em liberdade, amém? Livre na mente, livre na audição, livre na visão, sarados e curados. Portanto, você já entendeu que a sua liberdade já foi decretada, está selada no céu. Você só precisa decidir caminhar em liberdade. Filho não pode ser escravo. Filho é filho. Ovelha não precisa de cabresto. Ovelha só precisa de vara e cajado. E um pastor com uma voz direcionando para que a ovelha possa caminhar em vitória. Essa frase de Jesus sempre tocou meu coração. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que nós queremos é que a nossa geração, essa geração ovelha, seja uma geração que ajude o pastor, que se coloque ao lado dele, para nós pastorearmos esse grande rebanho que Deus nos deu. Esse tipo de ovelha que ajuda o pastor, é uma ovelha guia. O nome dela é Nahal. Diga, Nahal. Se nós começamos essa série de ministrações dizendo que é um mundo perdido, aflito e exausto por falta de pastores, esta é a ovelha que se levanta com a sua essência de ovelha, mas também com o coração e a visão do bom pastor para fazer o que ela foi chamada para fazer. Deus tem nos revelado que nós somos ou seremos, pela decisão do nosso coração, ovelhas guia, ovelhas mestres, ovelhas orientadoras. As pessoas vão olhar para nós e vão achar um caminho. Nahal significa aquele que guia de forma específica, que guia para um lugar seguro. Todo aquele que entendeu a visão dos 12, assume essa identidade, para que junto com o pastor da igreja, nós possamos exercer o que Deus nos chamou para exercer. A ovelha guia que ajuda, sendo líder sobre as outras, é aquela que instrui outras ovelhas a caminharem por caminhos seguros. Essa ovelha Nahal é uma ovelha exemplo. Antes do pastor colocá-la para ser guia, ela fica 3 anos sendo analisada pelo pastor. Quanto tempo Jesus passou com seus discípulos? 3 anos. Jesus estava criando as ovelhas guia, as ovelhas Nahal, para que elas pudessem continuar o trabalho do bom pastor. Às vezes a gente olha para o mundo irracional e ele funciona mais do que o mundo racional. Todos querem ser guia, mas ninguém quer ser guiado. Todos querem ser líderes, mas não quer ser ensinado, não quer ser liderado. A ovelha Nahal, ela é aprovada porque ela caminha próxima do seu pastor. Quero te fazer 3 perguntas nessa noite. Qual é o nível de proximidade que você tem com o seu pastor? O que motiva você para se aproximar do seu pastor? E quais os interesses pessoais e ministeriais que movem você para você estar perto do seu pastor? Se você abrir a Bíblia em Mateus 9:38, diz o seguinte: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É interessante que Jesus faz assim, ele pede para nós rogarmos. Qual foi a última vez para você que você orou, dizendo: Senhor, envia trabalhadores, Senhor, me faz um trabalhador? Quanto mais perto você estiver do seu pastor, mais autoridade você tem com o rebanho. É claro que as ovelhas Nahal, os discípulos que estão mais próximos, eles nos ajudam porque eles recebem os princípios e repassam os princípios. Meus amados, nessa noite eu quero que você entenda, o Senhor te chamou para uma seara. O Senhor te chamou para trabalhar. Ele não está pedindo membros da igreja. Ele não está pedindo simplesmente pessoas que frequentam a igreja. Ele está pedindo trabalhadores para a seara. E talvez você esteja se olhando e diga: eu sou essa pessoa. Eu posso começar algo a acontecer aqui, fazer algo acontecer nessa minha geografia, porque Jesus está rogando para que trabalhadores trabalhem. E a ovelha Nahal, ela tem essa mente. Mas eu sei que também a ovelha Nahal, ela desperta uma coisa no rebanho: ciúmes e inveja. E nós temos que nos ajustar, porque como ovelhas Nahal não temos espaço para sentimentos egoístas e até mesmo movidos pelo inferno na nossa vida. Bom pastor
tem todo o remédio para que nós possamos ser curados como ovelha e ter uma mente livre, uma visão curada e ampliada e uma audição sarada para a glória do Senhor Jesus. Que alegria que eu tenho quando eu vejo nascer uma Nahal. Ovelhas que se permitem ser cuidadas, tratadas, e elas amadurecem pelo cuidado do pastor. Mas há uma grande dificuldade em pastorear homem, porque os homens são mais orgulhosos, os homens não aceitam e não se submetem. Homens, nós precisamos ser curados porque nós somos sacerdotes. Eu quero, em nome de Jesus, ter homens Nahal, homens que estão dispostos a apacentar os outros. Mas para isso, primeiro precisa ser apacentados. Quando eu tenho ovelhas Nahal, o lobo não entra na igreja, porque elas ajudam o pastor a proteger o rebanho dos lobos. Elas não dão golpe no pastor, naquele que as formou. Uma das coisas que mais entristece o coração do pastor é você confiar ovelhas, presta atenção nisso. Você confiar ovelhas do rebanho para ovelhas que parecem ser Nahal, mas que na essência tem um outro DNA, não possui essência de ovelha. Quem tem essência de ovelha não possui dois sentimentos, duas orientações, dois pensamentos, pois ele caminha em linha com o pastor. Ei, Nahal ajuda a desestressar o rebanho e o pastor. Nahal, ela ajuda o pastor a trazer o rebanho para águas tranquilas. Nahal, ela afasta o rebanho dos despenhadeiros e o leva para a sombra, de forma que as ovelhas ficam protegidas. Como é bom ver uma ovelha reproduzindo o que aprendeu. E eu costumo dizer para os líderes algo: você tem um potencial incrível, mas antes de você fazer uma coisa nova, faça aquilo que o pastor te orientou. Faça como o seu pastor já fez antes de você fazer uma coisa nova. Porque aí você vai ter a oportunidade de avançar e fazer mais, olha só, mais do que ele. Por isso que Jesus disse que nós faríamos obras maiores que a dele, mas primeiro nós precisamos fazer a obra que ele fez. Jesus é Nahal e nós somos seus filhos. Nahal é o nosso nome. Só a ovelha entende ovelha. Deus quer devolver aquela essência de que você olha e fala assim: eu vou cuidar de alguém. Se o Senhor nos fez com essa natureza, nós não podemos deixar que a situação da vida nos transforme em algo contrário à vontade de Deus para nós. Nós precisamos ser ovelhas do pasto do Senhor. Nós precisamos ser ovelhas do seu rebanho. Hoje a minha oração é: Senhor, nos dê ovelhas Nahal.